Meus cumprimentos aos amigos e amigas do saber, aqueles que de maneira criteriosa, assim como eu, revisitam suas matrizes sem medo nenhum, né, de reconduzir processos sob pena de angariar novas versões. Hoje, em especial, né, eu gostaria de dizer a vocês que eu estarei falando um pouquinho de um outro filme infantil que todos nós já vimos com os filhos. Se não vimos com os filhos, né, oferecemos para os alunos, ouvimos o trailer, né, em algum momento a gente passou os olhos. Quem puder revisitar, revisite, e quem puder tomar a memória também é interessante. Se chama O Sem Floresta, né? E estes sujeitos no enredo do filme, gente, são, né, um grupo colegiado de animaizinhos, né, que entram em processo de hibernação numa condição normal dentro, né, daquela biosfera de vivência, e eles acordam, e quando eles acordam eles se deparam com um grande muro verde, né, e uma cidade posta naquele espaço onde eles se instituíam como protagonistas, né? E aí, claro, não vou entrar no enredo do filme, mas começa, né, uma verdadeira saga, né, de sobrevivência, e uma verdadeira saga para entender, né, algumas relações de poder, por exemplo, entre o urso, né, e aquele outro animalzinho que entra na história como um sujeito, né, que vai ajudar o grupo, né, vai consolidar o grupo na perspectiva de ensiná-los a viver com essa pós-modernidade, que é a cidade, porque a cidade ganha um papel ali de contemporâneo, né? Então a ideia é que a gente possa fazer um pouquinho, né, de tensionamento reflexivo a partir do Sem Floresta, né, com a ideia, né, de pensarmos o civilizatório, entendendo aquele nicho de animais como animais que dormiam e quando acordaram algo mudou, né? Houve ali um despertar, olha que interessante, né? Houve ali um despertar, e quando houve o despertar, que era muito mais que acordar, né, o movimento social havia se dado, né, e o cenário já não era mais o mesmo. Como atuar em um novo cenário, né? E nós vamos fazer essa reflexão hoje, em especial, seria suspeito se não usasse, né, com a professora Mosé, com o professor Capra, com o professor Maturana e com o professor Leonardo Boff. Ambos trabalham com a teoria que a gente chama de teoria civilizatória. Eles vão discutindo, né, como o contemporâneo pode ser vivido por nós dentro de matrizes, né, de condição humana ou de entendimento planetário, né? Eu coloquei agora um vídeo da Mosé, né, da professora Mosé, com quem eu teria a honra, né, de dividir palco em 2021. Fiquei muito feliz, porque eu sou fã da professora Viviane Mosé, né? Entendo que ela traz com muita leveza elementos reflexivos acerca, né, da organização humana, né? E hoje eu vou tomá-la, né, nessa reflexão junto com o professor Capra, junto com o professor Maturana e junto com o professor Boff, tá? Então, para a gente poder entender, eu elenquei alguns elementos para a gente pensar, sempre naquela ideia de que não há pretensão nenhuma do inédito e há uma condição de réu confesso, né, da minha incompletude e da minha alegria de aprender sempre, né, sempre, sempre e sempre. Gente, então a primeira ideia é justamente essa, né, o despertar. Esse grupo de animais desperta e, despertando, vê que está inserido num novo cenário. Dormiram por um tempo, ao acordarem, né, se flagraram num outro cenário, numa outra dinâmica de existir. Quantas vezes, né, nós nos deparamos com desafios do contemporâneo sem elementos, né, internos para lidar com esses desafios, porque por vezes dormimos, né? Dormimos e não despertamos, né? Alguns até usam uma expressão corriqueira que eu acho interessante, né? Dormiu no ponto.
O dormir no ponto nada mais é do que uma ideia, né, atravessada de um tempo que escoa e de um sujeito que não atende às necessidades desse tempo. Então, como diz a professora Viviane Mosé, né, é preciso despertar o nosso civilizatório, né? Despertando o nosso civilizatório, aí eu vou passar por Maturana, entendendo o outro como um legítimo outro, vou passar por Boff, compreendendo que nós estamos inseridos no planeta e não o planeta em nós, né? Quer dizer, nós somos inquilinos desse planeta, né? E entrando em Capra agora, nós precisamos criar de maneira elementar e harmoniosa uma condição plena de coexistência, né? De coexistência. Ninguém deve entender que pode se sobrepor, né, à Mãe Terra, vai dizer Leonardo Boff, né? Então os animaizinhos trabalham com essa ideia. Bom, despertaram num outro cenário. Qual é a ideia, né? Eles se juntaram e todos foram pensar como atuar nesse novo cenário, né? Talvez esse seja um recado extremamente importante para a gente. A escola do século passado, né, dá conta de atender, né, os nativos da pós-modernidade líquida? Interessante para a gente pensar, né? As instituições que não se adaptarem ao contexto, né, dos fenômenos sociais, das superficialidades, da crise de valores e não se retroalimentarem, darão conta de atender, né, os seus clientes ou oferecer os seus serviços na pós-modernidade líquida? Sei, né? Então, primeiro elemento, despertar, né? Segundo elemento, a ideia da cerca, limite, né? Havia um limite de existência, né? Eu entendo que o contemporâneo nos traz algo muito complexo que é, né, dizimar limites. As pessoas perderam seus limites. Elas dizem e elas atuam como se não houvesse amanhã. Como se o que dissessem e fizessem não gerassem, né, elementos de consequência. Então, um outro tracejo significativo do filme é: todos nós temos que entender que, né, há limites e nós temos que respeitar esses limites. Nós temos que respeitar esses cercados sob pena de viver em harmonia, né? Sob pena de perder, inclusive, né, esse ato interpessoal respeitoso. Porque hoje vocês sabem que o respeito está démodé, né? Respeito é um conceito que, de tão líquido que ficou, as pessoas nem conceituam mais. Elas atropelam a ideia do preconceito, do respeito. Outro elemento interessante, né, é pensar em algo que vem e se hospeda. No caso, a cidade, né? A cidade veio e se hospedou naquele contexto, né? E aí está posto, né? Nós temos que aprender elementos de viver, né? Assim é o processo de mudança. É loucura nós lutarmos contra a mudança, né? O que nós temos que fazer é se adaptar, ou seja, quais são, né, os esquemas atitudinais, os elementos de atitude que eu preciso construir para pensar a minha existência próspera e de sucesso neste contemporâneo que diz, ou que revela a nós, que carregados de superficialidades, uns atropelam os outros, né? Uns sabotam os outros, uns negam a competência dos outros. Como atuar nesse cenário e não se tornar um igual, né? E não se tornar um igual. E aí vem uma ideia super interessante do professor Humberto Maturana, um biólogo chileno, que vai dizer o seguinte, né? Construa uma matriz fixa de valores e a persiga de tal forma que você possa contagiar os outros com uma versão, ele vai chamar de adequada, uma versão adequada de viver. E aí a gente poderia perguntar, o que é uma versão adequada de viver? Uma versão que apresente a condição elementar de garantir a vida, de garantir a diversidade, de garantir a igualdade de oportunidades, de garantir a possibilidade de potencializar aqueles que estão à margem do processo, né? O filme também vai trazer um outro elemento muito interessante, que é a ideia das relações, né? Aí a gente vai ver as relações individuais, né? Um se apaixona pelo outro,
um não se dá bem com o outro e eles têm que conviverem com essa diversidade. Isso me parece que está muito posto no contemporâneo, né? A ideia de que, mesmo diferentes, inclusive em concepções, nós precisamos conviver em harmonia e tentar pensar essa sociedade não a partir da minha matriz, né, de verdades ou de valores, mas a partir de uma matriz que nós construímos no coletivo, respeitada cada identidade. Porque vai dizer o professor Frigor Capra que na coletividade existe individualidade. E por vezes a gente mata essa individualidade porque ela é uma minoria. A gente diz, não, é minoria, atropela, né? Não, é minoria e a gente tem que olhar para essa minoria, né? E um outro elemento interessante do Sem Floresta é a ideia do nome, né? O Sem Floresta, né? Como algo que foi tirado, como algo que foi usurpado, né? Por vezes nós também nos sentimos assim, né? Quando a gente olha, né, para toda a construção que a gente vem fazendo e a gente se depara, né, com situações que a gente se pergunta, né? Eu estudei para entender o processo. Por que atropelam o processo? Eu estudei e busquei ser melhor para respeitar o outro. Por que o outro é atropelado? Né? Eu estudei e procurei elementos existenciais para entender que, mesmo vindo de uma cultura humilde, eu posso ser mais. E por que no contemporâneo as pessoas querem tirar de mim, do outro e do outro e do outro, a oportunidade de ser mais, né? Enquanto o discurso era, né, vá, lute, se constitui, e quando o sujeito se constitui, a gente quer ir lá e puxar o tapete, né? Então, quer dizer, o sem, né, como se a gente tirasse. A gente vive um contemporâneo de escassez, né, de tirada, né, de sequestro. Há um livro do professor e padre, Fábio, que fala do sequestro da subjetividade. Esse livro, Sequestro da Subjetividade, vai lidar com esses elementos aí, né? Quer dizer, como eu posso atuar num cenário onde as pessoas, né, tentam a todo momento sequestrarem os meus diferenciais, porque elas querem que eu viva um automatismo, né, consagrado, né, dentro de um contexto social, e eu quero viver na minha reflexão, eu quero pensar sobre. E aí vem os mecanismos, né, de massa, aí vem os sujeitos do contemporâneo e tentam sequestrar a nossa subjetividade. Sob pena, diz o padre depois, né, sob pena de barganhar o resgate. Qual seria o resgate? Se corromper. Você se corrompe, eu lhe devolvo. Se você não se corromper, né, eu não faço a devolução da sua subjetividade. Então, o que eu queria dizer hoje aqui, né, fazendo essa análise simples, enquanto preparava o material para enviar para um grupo de alunas de especialização, é justamente isso, né? Como nós podemos despertar o mais rápido possível para o contemporâneo, de tal forma que ninguém, né, sequestre a nossa subjetividade. Porque daqui a pouco a gente vai acordar sem subjetividade, sem floresta, sem cidade, né? Então despertar é preciso, né? A professora Viviane Mosé, numa das falas que fez, né, ela diz: o nosso problema é que a gente entende que despertar é acordar na zona de conforto e nela ficar, né? E é justamente o contrário. É acordar na zona de conforto e sair dela, sair da poltronice e se constituir como sujeito. Certo, gente? Um beijo grande, um abraço bem apertado a todos os amigos e amigas do saber, aos meus, né, colegas de existência do contemporâneo, né? Fiquem bem, que o grande arquiteto do universo, tendo ele o nome que tiver, possa sacramentar a prosperidade de cada um e de cada uma. Beijo grande.